Desde 1895, o cinema vem encantando a imaginação de todos aqueles que viram as primeiras imagens em movimento. Mas desde então, os filmes sempre foram retratados como singularidade nas mãos apenas dos deuses da técnica. Porém, houveram aqueles que sonharam em pôr a imagem cinemática nas mãos de todos. Como cineastas que sonhavam em caminhar na calçada da fama hollywoodiana poderiam também deixar a sua marca. Para onde foram os registros cinemáticos da vida doméstica? Afinal, o que é o Super 8? É um sonho de cinema. Sonho este que banhou todas as mentes criativas da Paraíba, lá pelos ares dos anos 70. Isso aqui é uma câmera Super 8. Tá aqui, ó. Super 8. Então ela é uma câmera, essa câmera é uma câmera moderna, ela gravava inclusive com som, sistema magnético. Aqui você colocava no punho a bateria. Aí para carregar a câmera, aqui que você colocava um cartucho com duração de 2 minutos e meio, filme em cores, fechava aqui o local, pronto, estava pronta para filmar. Ela era toda automática, essa parte de foco, luminosidade, se você programasse para trabalhar automática, ela fazia. Aqui você podia verificar a duração do filme, se estava perto de acabar, se ainda tinha filme. Aqui era o microfone, você poder fazer som direto durante a gravação. Então essa é uma câmera, essa deve ter sido feita na década de 1970, acredito que é um modelo de 74, 75 por aí, bastante usada naquele tempo por quem fazia cinema Super 8. Eu diria que o Super 8 deu régua e compasso para quem quis fazer cinema profissional lá na frente. Então ali era uma espécie de rascunho. Como era barato, você se dava ao luxo de filmar, câmera tremida, ou fazer planos mais ousados, movimentos de câmeras inusitados, porque era barato. O cinema sempre foi complicado, eu falo do cinema de película, não o digital de hoje. Então era muito caro fazer em 35mm, era praticamente impossível. Em 16mm também era caríssimo, não tinha laboratório. Para você ter uma ideia, você fazia um filme aqui em Campinas, tem que mandar para um laboratório em São Paulo, no Rio, esperar 3 meses para ver a imagem. Depois ia para o processo de edição, complicadíssimo também. Então quando surgiu o Super 8, que era uma bitola mais acessível, não é? Mais barata e mais prática, foi uma forma de se fazer cinema de maneira mais, não só econômica, mas também com maior facilidade. O Super 8 ele vai dar uma possibilidade de que é você com a câmera. É você agora, sem necessidade, tecnicamente, de ter uma equipe por trás das câmeras, ser você manipulando ela e, acima de tudo, partir de um princípio lógico de que a imagem ela é gerada a partir do olho do cineasta. Bom, nós estamos em pleno regime militar. A censura ferrenha. Censura, para vocês terem uma ideia, todo o trabalho, uma peça de teatro, um livro, uma música, um filme que você fazia, antes de apresentar ao público, você tinha que submeter à censura. Quando surge o Super 8, ficou inviável para a censura analisar esses filmes, porque eram muitos filmes de todo o Brasil, milhares de filmes. A censura não tinha se preparado tecnologicamente para isso, então o Super 8 ficou gozando dessa liberdade. Antes do Super 8 existia o 8mm, que era estreitinha. O Super 8 o que é? É o 8mm alargado, certo? Então já tinha um quadro melhor, ou seja, a capacidade de filmar com qualidade era superior ao 8mm. Olha, a 8mm tinha a grande desvantagem que a bitola era bem menor, né? E era em rolo, então não tinha aquele encaixe. A diferença é que a Super 8, ela vem com 48% do fotograma maior, entende? E a grande vantagem é que ela também era cores, né? O 8mm, a cores era caríssimo, então todo mundo usava em preto e branco. Mas aí o Super 8 veio só a cores. A gente colocava o rolo aqui e depois fechava, né?
dava a corda para gravar e depois só era ter o movimento. Por exemplo, uma câmera de 35mm, uma câmera profissional de cinema, ela deve pesar uns 10 a 13 quilos, mais ou menos. Então, até para você carregar essa câmera para fazer planos na mão, complicado. A Super 8 não, era uma câmera leve, era um equipamento super leve, então dava essa mobilidade, você tinha mais liberdade para filmar. Né? A revelação a gente fazia na Kodak, 15 dias. Quando ele ia revelar era aqui, isso aqui. Quando voltava nesse rolinho aqui, com 50 pés, né, revelado. Depois surgiu a banda magnética, que a gente sonorizava ele, né? Tinha essa grande vantagem, que o 8 não fazia, porque tanto o fotograma era pequeno e não tinha como você colocar a banda magnética. E no Super 8 você tinha. Você também podia colocar a banda magnética depois de revelado. Isso aqui era o tal chamado de editor, né? Moviola, que é onde a gente via fotograma por fotograma, você ia passando a fita e ela passava aqui, né? E apresentava aqui quadro a quadro, né? Os quadros que tinham um movimento mais feio, ou uma parte que às vezes até filmar o chão, né? Que isso é normal. De vez em quando o cara esquece do gatilho e você termina gravando um pouco do chão. Então, esse moviola, ela servia para isso, que esse aqui é super. Tanto ela pegava o super, como ele pegava o 8 também. Entende? Então, nesse ponto, o Super 8 foi fundamental para essa formação das pessoas, pela facilidade e o acesso a gente ter. Mas, por outro lado, tinha essa dificuldade pela fragilidade da bitola. A gente, por exemplo, o filme era positivo, a gente filmava, mandava revelar, quando voltava a gente ia editar e ficava editando o filme que já ia ser exibido. Então qualquer coisinha se arranhasse, qualquer coisinha, isso aí, quando ele fosse exibido depois, o filme já estava meio arranhado, entendeu? Não era legal. E era muito frágil, tanto é que os filmes Super 8 hoje guardados, alguns foram todos teleciнаdos, né? Digitalizados, melhor dizendo, passados para digital e alguns filmes, porque muitos deles se perderam. Hoje os filmes não tem que ter um lugar para guardar, muito bem guardado, porque senão ele se deteriorizava, entendeu? Então, o acervo de filmagem e Super 8, praticamente a gente não tem a parte mais social, né? Casamento, aniversário, mas documentário não tem. Não existia essa questão de especialização, nem para filmar, nem para os atores. Era um grupo de amigos que se juntavam e resolviam fazer um filme e faziam. Agora, na verdade, no meu caso, nem uma equipe eu tinha. Eu era equipe, eu fazia tudo. Eu filmava, eu escrevia o roteiro, eu editava os filmes e apresentava. Então era facílimo fazer por causa não é, era um tipo de tecnologia compacta, como a gente tem hoje, só que com película de cinema. Boa parte dos filmes, alguns eram documentários, mas outros, uma boa parte deles eram filmes de ficção e filmes que tinham um viés político, uma crítica à situação política que o Brasil vivia naquele momento. E um dos grandes influenciadores do movimento Super 8, não só aqui na Paraíba, mas em Pernambuco, em todo o Nordeste, era o chamado cinema marginal, que surge em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, com nomes como Rogério Sganzella, como Júlio Bressani, essas pessoas que faziam esse cinema de independente, que era um cinema feito com câmeras 16mm, que era mais barato que 35. Então eu comecei a fazer cinema com o Super 8, que foi fundamental para a formação, para a minha formação e para uma formação que a gente chama de formação, a geração NUDOC, a geração do cinema da universidade. Nessa linha do cinema direto, cinema documentário. Mas em Super 8 eu acho que eu realizei ainda uns 10 a 12 documentários. E logo depois eu fiz um filme chamado Quando o Bairro Não Se Cala, que é sobre o movimento. João Pessoa tem um movimento interessante que era os Falas Bairros. Que era, tem o Fala Jaguaribe, Fala
Castelo Branco, entendeu? Fala Torre. Ele começou quando a gente, na prática, colocamos na rua a ideia de que a arte era uma coisa para ser discutida, a arte é uma coisa para ser vivida, vivenciada. Então, em Jaguaribe tem um movimento muito forte, culturalmente falando. Então, eu fiz um documentário sobre o pessoal do Fala Jaguaribe, que era Pedro Osmar, Chico César participava desse movimento, Milton Dornelas, enfim, uma galera. E esse filme, Super 8, ele circulou muito em festivais internos e nos bairros também. Foi muito exibido em alguns festivais fora que eu mandei também, mas muito limitado, entendeu? Então, o José Umbelino Brasil, Rômulo Azevedo, a minha pessoa, Roberto Coura, que era um fotógrafo da cidade. Essas pessoas também fizemos algumas experiências na Bitola Super 8. Eu fiz documentário, eu fiz cinejornal, eu fiz comédia, eu fiz ponte chanchada, eu fiz docudrama, fiz todos os gêneros Super 8. Eu abordei todas as temáticas e gêneros possíveis da época. De uma certa forma, o Super 8 veio para quebrar com uma estética, vamos dizer assim, vigente que o cinema estava trazendo até então. Por quê? Se sabia de que tanto a qualidade da película quanto o resultado imagético do Super 8 era aquém ao que se tinha no 16, que por sua vez era aquém ao que se tinha no 35mm. Mas mesmo assim se produzia. Buscava-se contar histórias. Vou dar um exemplo prático. 1979, professor João de Lima Gomes e professor Pedro Nunes fazem Gadanho, um dos filmes iniciais do movimento Super 8, do ciclo de Super 8 na Paraíba. Contudo, é um filme que quase todas as passagens de áudio são precárias, tem imagens que são até irreconhecíveis, você não consegue decodificar direito essas imagens, mas está lá e é um filme seminal. O resultado é muito melhor do que tecnicamente os problemas que porventura ele possa ter. Tem o dicionário do Antônio Leão da Silva Neto, dicionário do Super 8 no Brasil. Aqui tem centenas de cineastas, centenas de filmes, e ele também registrou a nossa participação no movimento Super 8. Os irmãos Azevedo gostavam muito de inventar e brincar com gêneros de filmes, como a pornochanchada filosófica, a ficção desesperada e o documentário encenado. Experimentos estes que só o Super 8 permitia na época, lamentavelmente perdidos pela fragilidade da película. Os cineclubes tiveram um papel fundamental nisso, né? Aqui em Campina você tinha o Cineclube Campina Grande, criado em 1964, que depois foi retornado em 67. Você teve o Cineclube Glauber Rocha. Esses dois cineclubes produziram os mais importantes intelectuais dessa cidade. Eu vou dar um exemplo. Rômulo e Romero Azevedo, Braulio Tavares, José Neumann e Pinto, José Umbelino Brasil, que é outro cineasta importante. Esses jovens que fizeram o movimento cineclubista, eles tinham que viajar até o Recife, trazer os filmes que eram exibidos aqui para serem assistidos. Aí você imagina produzir cinema, né? Era algo muito, muito complicado, muito difícil, né? Os cineclubes eram locais onde você se reunia para discutir cinema e também sonhando um dia em fazer cinema. Quando o Super 8 chega, isso foi uma mão na roda para os cineclubes e eram locais apropriados para a difusão, a exibição desse tipo de cinema. Então os cineclubes foram fundamentais para a divulgação, né, e principalmente para a realização de filmes em Super 8. Até os anos 80, o Super 8 ele foi muito bem, até surgir o VHS, bem mais barato. E uma inovação muito grande é que você podia apagar. Você usava e apagava, você tinha 2 horas de gravação, enquanto a gente aqui só podia gravar 3 minutos. Por que o Super 8 foi importante também? Porque desmistificou o cinema. Então, eu me lembro, eu sou de um tempo que você, por exemplo, montasse um tripé na Praça da Bandeira e colocasse uma câmera em cima, acabou-se o dia na cidade. Ia parar todo mundo e ficar olhando aquele... O Super 8 foi além do que Glauber Rocha disse sobre uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ele recriou a forma não só de se fazer cinema,
mas de se ver cinema, pois agora, aquele que filma possui seu lugar de pertencimento. É necessário ter uma escada. E se a gente olha para trás, com os processos de experimentação da imagem, com os discursos implementados, com a linguagem produzida, foi escola para o que veio depois. Não tem como separar. Se a gente tira o ciclo do Super 8, a gente vai ter uma lacuna. E se é uma lacuna, a gente não tem um fluxo real da história. No dia que John Kennedy foi assassinado, Kennedy, para quem não sabe, era um presidente americano. Morreu em 63, em novembro. Vai fazer 55 anos agora em novembro. Foi lá em Miami, na Flórida. Em Dallas. Ele foi assassinado. No Texas. Aí, estava lá 200 câmeras 35mm, as melhores do país, todos os cinejornais, as televisões dos Estados Unidos, todas, com todas as câmeras, um monte de câmeras 16mm. Qual é a única imagem que mostra Kennedy sendo assassinado? Um 8mm, não era nem Super 8, um 8mm. Um cara tinha comprado uma câmera, aí estava em casa, guardada. Aí disseram, olha, o presidente vai visitar hoje Dallas, vai ter um desfile, carro aberto, etc. Aí ele se lembrou, foi lá no armário, pegou os filhos, levou. Quando o Kennedy estava passando na rua, ele para testar a câmera, ele pegou a câmerazinha dele e fez isso aqui, ó. Naquele momento, Lee Oswald pegou o fuzil, ó, pá, estourou a cabeça do presidente. As únicas imagens que mostram Kennedy morrendo foi feita por uma câmera 8mm. Está vendo como é importante? Muitos ensinamentos mágicos foram adquiridos com este fazer cinematográfico, e eis alguns deles. Pega a câmera, tem uma ideia, arma o tripé, acende a luz e roda. É assim que se faz. É assim que a gente fazia. Tem uma frase que eu gosto muito, que um país sem cinema é como uma casa sem espelho. A história a gente só pode contar se for através de equipamentos, de coisas antigas. Se a gente não tiver um acervo, você não tem como contar uma história, quem vai acreditar? Tem uma frase que sintetiza bem o que foi produzido anteriormente dentro do ciclo do Super 8, aqui na Paraíba, e o que vem sendo produzido hoje no digital. É uma frase romana, se não me falha a memória, que diz a ousadia beneficia os fortes. E esses fortes, o que a gente está levando em consideração, que deve ser entendido, leia-se, histórias boas e bem contadas. Nunca deixe para fazer amanhã aquilo que pode ser feito depois da manhã. Quem filma em Super 8 encontra a si mesmo na imagem. E neste ato de registrar-se, ele também deixa única a imagem daqueles ao seu redor, sejam amigos, namoradas, familiares, e com isso ele guarda para sempre em seu pequeno fotograma eternas recordações.